A maravilhosa graça que nos salvou. Eu quero convidar a que possamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 8. A Bíblica a partir do versículo 12. Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 12 até ao versículo 17. Diz assim o versículo 12: De maneira que, irmãos, somos devedores, não há carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiros. Também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. A graça do nosso Deus, faz-nos isto. Ser pessoas novas, pessoas diferentes, pessoas transformadas, pessoas com uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de querer. Não mais para estarmos debaixo da escravidão do pecado, como diz o versículo 15, mas nós estamos hoje debaixo da condução do Espírito Santo. E aí nós somos herdeiros, como diz o versículo 17. Somos, versículo 14, guiados pelo Espírito de Deus, então aí sim, somos filhos de Deus. E quero convidar a que possamos, os que puderem, ficar de pé e entoarmos este cântico, Sou Nova Criação. E enquanto nós entoamos este cântico, podemos também trazer a nossa contribuição missionária. O Euromissionário, que os irmãos podem ver no boletim, que teve uma oferta durante todo o mês de maio de 228 euros, serve exatamente para apoiar os projetos missionários que são apoiados, suportados pela Associação de Apoio e Expansão Missionário. Então, enquanto nós entoamos este cântico com alegria, Sou Nova Criação, sem mais condenação, podemos trazer de uma forma ordeira a nossa contribuição missionária com o Euromissionário. Orar. Senhor Jesus, muito obrigado porque pelo teu sacrifício nós estamos perdoados. Muito obrigado, querido Espírito, porque a tua ação em nós gera uma nova criatura. Nós somos novas pessoas, com uma nova maneira de pensar. Agora nós vivemos para ti e pedimos-te que este tempo te seja agradável, que nos recebas
pela tua misericórdia, Senhor, pela tua graça, e que não nos imputes aquilo que nós merecemos, mas que a tua misericórdia se faça sentir sobre nós e tu nos aceites pelo sacrifício do teu Filho. Realmente nós confessamos quem tu és, Jesus. Confessamos que tu és o Senhor, és o Salvador, tu és Deus. Nós acreditamos que a tua entrega foi suficiente para nos perdoar. Obrigado. E é em teu nome que nós nos dirigimos. Amém. Os irmãos tenham a bondade de sentar. É pela ação do Espírito Santo que nós conseguimos não só receber o consolo, mas também aplicar o texto bíblico. Os irmãos querem acompanhar 2 Coríntios, capítulo 5. Vamos abrir as nossas Bíblias. 2 Coríntios, capítulo 5. Versículo 11. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 11 até ao versículo 17. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos, porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriar de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se faz novo quando somos novas criaturas, quando o Espírito Santo muda, transforma por completo a nossa vida. Não é o mudar por mudar, mas é o mudar para agradar a Deus. Eu quero convidar a que possamos ficar de pé e entoar este hino ao nosso Deus. O hino número 15 do cantor cristão. Vamos dar glória, vamos exultar. E é um hino conhecido da congregação, é um hino conhecido de todos nós e é o hino que nós queremos agora entregar ao Senhor que transformou a nossa vida. Graça conceda uma
foi a vinda de Jesus que transformou a nossa vida. Se nós estamos em Cristo, somos novas criaturas. E é aquilo que diz, segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 17, que líamos há pouco. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. E estamos seguros de que esta mudança, esta transformação é eficaz, é verdadeira e não precisa de ser repetida. A ida do Senhor Jesus à cruz foi uma vez para sempre e foi eficaz. E então nós vamos entoar este cântico, Estou Tão Seguro. E enquanto nós entoamos este cântico de louvor ao nosso Deus, nós vamos fazer o levantamento dos dízimos e oferta. E quem está connosco, quem nos visita, obviamente que não é obrigado nem a ler, nem a cantar, nem a orar, muito menos a contribuir financeiramente. É uma responsabilidade nossa, enquanto membros desta igreja, da primeira Igreja Evangélica Batista de Viseu, que o fazemos. Se desejarem, se quiserem participar, nós agradecemos. E então convido os nossos irmãos, Rogério e Lourenço, que nos auxiliem com o levantamento dos dízimos e ofertas, enquanto nós, com segurança, cantamos este cântico ao nosso Deus. Quero convidar o irmão Rogério que nos possa dirigir uma palavra de oração ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui reunidos em teu nome, ó Deus, porque te temos como único Deus, Senhor. Em ti acreditamos, Senhor, que tu és o sustentador, o criador, Senhor, e que a cada dia tomas conta de cada um de nós, Senhor Deus. Obrigado a Deus por teu amor diário, Senhor, por teu cuidado diário, Senhor Deus. E te agradecemos, Senhor, pela grande salvação que nos deste
através do amado Filho, o Senhor Jesus Cristo. Obrigado. Nesta hora queremos agradecer pela vida de cada um dos presentes neste lugar, Senhor. Tu sabes o propósito de cada um, Senhor Deus, que realmente seja o teu lar e engrandecida o teu nome. Consagramos também estes dízimos e ofertas para levantados em teu nome, Senhor Deus, e te rogamos, Senhor Deus, para poder preparar os nossos corações para a mensagem que o teu Senhor vai expor. Oramos em nome do amado Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos tenham a bondade de sentar e eu quero que, com alegria, possamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Os irmãos permitam que eu agora fale só para os irmãos que vieram do Brasil. Só. Está bem? Os aqui da Europa, os de África, agora não é para vocês. A expressão sem vergonha, para quem vem do Brasil, é altamente ofensivo, certo? É um sem vergonha. Agora para todos. Dentro de um outro contexto, sem vergonha pode ser até um aspecto positivo. É que sem vergonha do Evangelho é algo que somente nós chegamos lá pela graça. Os irmãos querem ler? Versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá pela fé. À luz deste texto, sem vergonha do Evangelho, leva-nos pela fé a dizer, como o apóstolo Paulo, que escreve aqui aos cristãos em Roma, que não tem vergonha de falar de Jesus. Sem vergonha de falar de Jesus. Sem vergonha do Evangelho é viver uma vida sem vergonha de falar de Jesus. Ele diz aqui no versículo 16 que esta é a definição da minha vida. Nós conhecemos por aquilo que está no livro de Atos, que este foi o trajeto de Paulo, que esta foi a sua vida. Confirmamos esta afirmação, não tenho vergonha. Eu sou um sem vergonha de falar de Jesus. Porquê? O homem que entendia que perseguir os seguidores de Jesus, os crentes na divindade de Jesus, ou como nós estávamos a cantar, aqueles que davam glória a Jesus, estes, no entender de Paulo, mereciam ser presos. E ele fazia esta perseguição, quer em Jerusalém e nas aldeias e cidades vizinhas, mas como um dia até pediu autorização do sumo sacerdote para ir até Damasco. Porquê? Estes estão a prejudicar a doutrina, a pureza, e os seguidores de Jesus precisam de ser presos. E eis que, quando ele caiu do cavalo, à entrada de Damasco, quando ele cai daquela arrogância, ele começa a perceber que tinha de se tornar num seguidor de Jesus. E com aquela queda, Paulo passou a acreditar em Jesus. Primeiro, ele começou a acreditar. Ele percebeu que Jesus é Deus, percebeu que Jesus é o Salvador, ele percebeu que Jesus é o Senhor da vida, mas não apenas da vida da morte aqui, mas é o Senhor da vida eterna. E então Paulo converteu-se. E um dia Barnabé foi buscá-lo a Tarso, onde Paulo estava lá a redefinir a sua vida. Pela ação do Espírito Santo, ele começou a redefinir a sua vida, a orientar o seu conhecimento, o seu profundo conhecimento das Escrituras, não mais para a sua pessoa, para a sua convicção, mas para a glória de Deus. E então Barnabé vai buscá-lo e leva-o para Antioquia. Porquê? Porque era necessário alguém que, juntamente com Barnabé e outros, pudesse ensinar, alguém que conhecesse bem a Escritura, pudesse ensinar, pudesse ajudar as outras pessoas a compreender quem Jesus era. Algumas pessoas que tinham vindo do judaísmo percebessem quem era o Messias. Outros que não vinham do judaísmo a perceber a importância de receber Jesus como o Salvador da sua vida.
E Paulo não deixou de anunciar a salvação pela graça. Ou, nós temos aqui esta palavra, o Evangelho. Paulo não deixou de falar da salvação pela graça. Mas, de Antioquia, ele foi na companhia de Barnabé para Chipre. E dali eles foram para outras localidades. Pequenas cidades, grandes cidades, aquela que é chamada hoje a Turquia. Pois bem, eles chegaram e lá continuaram a falar da graça que existe em Jesus. Mais tarde, já com Timóteo e com Silas, Paulo chegou até à Europa. Mas quando foi preso em Jerusalém, ali uns boatos, umas acusações, Paulo foi preso, foi levado diante das autoridades e ele não teve vergonha. Ele não teve vergonha de falar de Jesus. Então voltemos ao versículo 16 e vamos olhar para o que ele escreve. Não me envergonho do Evangelho de Cristo. Paulo esteve perante homens importantes como Festo ou Félix. Agripa também. Mas Festo e Félix eram homens que tinham uma autoridade concedida pelo imperador que esta autoridade podia condená-lo à morte, podia libertá-lo. Aliás, ambos chegaram à conclusão de que Paulo podia perfeitamente ser um homem livre, ir para a rua, mas o propósito de Deus era outro. E ali ele falou de Jesus, não se envergonhou perante o rei Agripa, a quem disse, eu sei que tu conheces a Escritura, este mesmo Agripa que disse, por pouco me fazes tornar-me um cristão. Pois bem, Paulo não se envergonhou diante destas autoridades de falar de Jesus. Irmãos, olhando para a primeira frase do versículo 16, Romanos capítulo 1, versículo 16. Os irmãos podem acompanhar. Não me envergonho, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Devemos ser pessoas sem vergonha do Evangelho. Pessoas sem vergonha de falar de Jesus. E às vezes esta vergonha pode acontecer no contexto do trabalho. Os colegas de trabalho. Às vezes podemos ser catalogados de beatos, fanáticos, radicais, extremistas, fundamentalistas, porque dizemos que só Cristo. Mas não devemos ter vergonha. Às vezes no contexto para quem ainda tem aulas, no vosso contexto de aulas, não se envergonhem do Evangelho. No contexto familiar, e às vezes é mais complicado, por incrível que pareça, pode ser mais complicado no contexto familiar falar ao pai ou à mãe, falar ao filho, falar aos irmãos, falar aos primos, porque nós nunca tivemos esta crença e agora estás aí, versículo 16, não me envergonho do Evangelho de Cristo, não me envergonho. Alguém pode ler Marcos 8, 38, por favor, Marcos 8, 38. Obrigado. Estas palavras são de Jesus. São palavras de Jesus. Percebemos que quem tem vergonha de Jesus não tem parte com Ele na vida eterna. A vergonha pode acontecer em muitas situações. Nunca do Evangelho. Romanos 1,16. Não me envergonho do Evangelho de Cristo. A graça que nos salva não deve ser motivo de vergonha quando falamos com outras pessoas. Sejam estas pessoas mais distintas, como Festo, Agripa ou Félix, ou anónimas. Mesmo que estas pessoas rejeitem a mensagem, mesmo que estas pessoas rejeitem a graça, esta rejeição não deve constituir um limite à partilha da nossa fé. É exatamente da fé que eu não me envergonho. Versículo 16, Paulo continua a escrever, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não tenho vergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para todo aquele que crê. E agora vem a explicação de Paulo não ter vergonha de partilhar a alegria da vida em Jesus. É que esta mensagem da vida em Jesus garante a salvação, versículo 16. A quem? A quem crê. Não é a quem ouve.
Porque ouvem todos, ou muitos. Quem crê. E é importante sublinhar esta mensagem. Para quem crê. Paulo identifica aqui o poder de Deus para a salvação. Este poder de Deus está bem expresso na criação, em Gênesis 1. Quando Deus disse, haja luz, ajuntem-se as águas, produza a terra relva e ervas. Isto aconteceu em Gênesis 1, versículos 3, 9 e 11. O poder de Deus. E agora Paulo relaciona este mesmo poder de Deus para criar poder para salvar. É o poder de Deus que faz a grande diferença na vida de quem crê. De quem coloca a sua fé em Jesus. É importante perceber que não basta ter fé. É importante canalizá-la para Jesus. Estamos a ler? O versículo 16 não está a dizer que basta ter fé. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Foi esta a missão que Paulo levou quando percorreu grande parte daquilo que nós chamamos hoje o território da Turquia, quando chegou à Grécia. E mesmo quando esteve em Roma, quando estava preso, quando estava em prisão domiciliária e tinha direito a visitas, e quando tinha pessoas desconhecidas, e quando tinha amigos, e quando tinha pessoas que ouviam falar dele e queriam esclarecimentos, Paulo falava do quê? Da graça. Paulo não falava da sua experiência, não falava do seu poder. Versículo 16, é o poder de Deus. E é este poder de Deus que ele anuncia durante as suas viagens missionárias. Nós encontramos um hábito, um comportamento igual. Quando ele chegava a uma cidade, ia em primeiro lugar às sinagogas. Ali ele teve a oportunidade de explicar quem Jesus é. E alguns acreditaram, alguns aceitaram Jesus como Messias, mas a maioria rejeitou esta mensagem. Daí ele tem ido aos não-judeus, o que às vezes aparece na Bíblia como gregos ou os gentios, são os não-judeus. E ele fez isto constantemente. Começava nas sinagogas, falava aos judeus, estes rejeitavam-no e ele não deixou de falar. Interessante que ele podia dizer, se os judeus me rejeitaram a mensagem, então eu não falo com mais ninguém. Tenho vergonha, é porque não serve. Não, ele continuou a falar também aos gregos. Nós não podemos ter vergonha de falar da fé que temos em Jesus, porque a maioria rejeita. Às vezes, o contexto mais fácil seja falar com o nosso grupo etário. O nosso grupo temos um gosto comum. Temos um passatempo comum. Se calhar até pode ser a nossa família. Muito bem, é mais fácil começar aí. O texto bíblico ensina-nos que temos de começar por algum lado. E não há nada errado nisso. Mas que o façamos sem vergonha. Façamos sem vergonha. Não tenha vergonhas da fé em Jesus. Não tenha vergonhas da fé em Jesus. Eu não tenho vergonha, diz o versículo 16. Porquê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não só não tínhamos vergonha de acreditar em Jesus como Salvador, como não tínhamos vergonha em falar desta mesma salvação. Se nos calarmos, se tivermos vergonha, versículo 16, quem vai ouvir? Quem vai crer? Se eu tiver vergonha, eu não vou falar. Ninguém vai ouvir falar de Jesus. Pense nisto. Se eu me calar, quem vai ouvir? Quem vai ter a oportunidade de aceitar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida? Irmãos, avançando até ao versículo 17. Sem vergonha do Evangelho, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Sem vergonha do Evangelho e de viver esta fé e viver da fé, viver pela fé, porque a fé é um tema recorrente nos escritos de Paulo, seja em Romanos, seja em Coríntios, seja em Gálatas, seja em Efésios, ele vai abordar constantemente a fé. E aqui as igrejas que as recebem, no caso a igreja em Roma, vai perceber que não há vergonha, não pode haver vergonha de viver da fé.
É pela fé que percebemos a nova condição. Ou então voltamos a 2 Coríntios 5,17. Somos nova criatura, uma nova geração. Não fomos mais gerados pela carne, mas gerados pelo Espírito. E este novo estatuto em que vivemos, justificados ou justos diante de Deus, não é por nosso mérito, é pela graça. E ele acrescenta aqui, o justo viverá do seu trabalho. O justo viverá do seu mérito. O justo viverá por ser bom. Não. Os irmãos estão a ler o versículo 17. Paulo está a reforçar a importância. Como está escrito, o justo viverá pela fé. A justificação pela fé é um assunto recorrente nesta epístola, determinante mesmo. Significa que os crentes em Jesus são declarados limpos da sua condenação diante de Deus. As pessoas perdoadas por Jesus estão hoje em condições de estar na presença de Deus sem que o pecado, sem que o erro as fulmine. Porque Jesus morreu e estas pessoas aceitam o sacrifício expiatório de Jesus em seu lugar. Com isto quer dizer, versículo 17, que o crente já não está mais afastado da presença de Deus, que é uma consequência do pecado estarmos afastados de Deus, mas agora pode estar em condições de estar na presença de Deus. E só é possível aceder a esta condição pela fé. Vivendo pela fé. Vivendo da fé em Jesus. Abacuque 2,4 é o texto que Paulo está a citar. Eu sei que alguns sabem de cor este texto de Abacuque 2,4, em que o profeta fala do castigo para os arrogantes, para os soberbos, para os egoístas, para os vaidosos, aqueles que confiam em si e que acham que eles conseguem merecer alguma coisa de Deus porque confiam nas suas capacidades, e diz o profeta Abacuque, mas o contraste está, o justo viverá pela fé. Novamente, a fé em Deus. A palavra justo não significa que a pessoa seja 100% correta. Nós somos justos, não somos 100% corretos ou perfeitos, mas pela fé no sacrifício expiatório de Jesus, nós estamos absolvidos dos nossos pecados. Nós estamos limpos de toda a iniquidade, porque agora, pela fé, podemos chegar à presença de Deus, porque Jesus já pagou o preço do nosso pecado. Ontem fomos às compras. Hoje vamos às compras. Amanhã também vamos. E quando chegar à altura de pagar, nós vamos ter de pagar. Não vamos levar as compras sem pagar. A verdade é que Jesus pagou um preço muito mais elevado do que aquele das compras. Pagou o preço da nossa salvação. E como é que nós chegamos lá? Pela fé. E agora voltamos ao versículo 16. Eu não tenho vergonha de falar desta fé que me salvou, que me libertou da condenação. Eu não tenho vergonha de falar da vinda do Senhor Jesus, de Jesus para morrer em meu lugar, para pagar o preço do meu pecado e apagá-lo. E eu não me envergonho de falar de Jesus. A vida sem vergonha é vivida pela fé em Jesus. É importante nós percebermos que não há prazer, não há escolha de viver de acordo com as prioridades, os planos individuais. Não há prazer em voltar a pecar, mas agora há alegria de viver pela fé em Jesus. Há o prazer de viver pela fé para agradar a Jesus. Com os olhos postos, não no que se vê, mas naquilo que se espera concretizar no Senhor. Nós vamos celebrar a ceia. E este é sempre um momento muito bonito, mas também é um momento de responsabilidade. Os irmãos querem ir até 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos abrir as nossas Bíblias. 1 Coríntios, capítulo 11. O versículo 28. Examine-se, pois, o homem em si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice.
Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Dizia que a celebração da ceia é um momento alegre. O que é que nós estamos a dizer? Pela fé, nós que não estivemos lá, nós que não vimos, Jesus morreu em nosso lugar. Acreditamos que aquele corpo que foi moído, que foi violentado, serviu para nos perdoar. Aquele sangue que foi derramado apagou os nossos pecados. E acreditamos também, mesmo sem ter visto, que Jesus ressuscitou e que está vivo. E com este memorial do pão, que nos faz recordar o corpo de Jesus, o vinho, o seu sangue, nós estamos a dizer que acreditamos que este sacrifício aconteceu para a nossa salvação, mas também estamos a dizer que assumimos este compromisso de viver para o nosso Senhor. E recordamos a graça de Deus. O pão é pão, o vinho é vinho, não se vai transformar no corpo nem no sangue de Jesus, e é importante nós termos esta noção. Não nos vai perdoar, não nos vai absolver, não nos vai trazer assim uma purificação melhor, maior hoje, vai nos dar uma responsabilidade. Esta que fala o versículo 28, de nos examinarmos. Quem está hoje aqui conosco, que um dia creu em Jesus, aceitou Jesus como o Senhor e o Salvador da sua vida, deu testemunho público da sua fé através do batismo, simbolizando a morte para a velha natureza, mas tal como Jesus não ficou morto, também saiu da água e vive agora para agradar ao seu Senhor e que hoje está em comunhão com o seu Deus e com uma igreja evangélica. Nós convidamos a que participe neste memorial. Quem não preenche estes requisitos, eu vou convidar que não participe. E volto a apontar para o texto bíblico. Examine-se cada um a si mesmo. Não adianta estar a apontar para este, para aquele, para o outro, aquele lá em cima, aquele lá em cima, este está em pecado, este não pode. Porquê que... Vamos olhar para a nossa vida. Eu hoje estou em condições, então eu hoje vou participar neste memorial. Antes mesmo de nós sermos servidos com os elementos da ceia, eu vou convidar os irmãos diáconos que nos possam auxiliar e vir aqui à frente. Eu pedi que possamos orar, consagrando ao Senhor este tempo. Pedir ao irmão Lourenço que nos possa dirigir uma palavra de oração ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, graças te damos por podermos relembrar, Senhor, o sacrifício que fizeste por nós. Agradecemos porque podemos recordar a salvação que temos em Ti e pedimos que continue, Senhor, a lembrar-nos cada dia do sacrifício que foi feito e da cura espiritual que podemos ter, Senhor, em Ti. Ajuda-nos também a transmitir essa boa nova. Sim, Senhor. Em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Nós vamos ser servidos do pão e enquanto nós somos servidos do pão, vamos entoar um cântico, um hino que diz: nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. E nós queremos hoje entoar este cântico ao nosso Deus e dizer: damos glória apenas ao Senhor. A Deus demos glória. Como
Estamos todos servidos? Quero alguém? Não? Então vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 26, os versículos 26 e 27. Nós conseguimos perceber a importância desta celebração. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Então, vamos juntos, em memória do Senhor Jesus, tomar o pão. Quero convidar o nosso irmão Slava que nos dirija uma palavra de oração antes mesmo de nós sermos servidos com os cálices. Pai, nós te agradecemos por esse dia, agradecemos mais uma vez que podemos celebrar o teu amor, podemos celebrar aquilo que foi feito por mim e por todos nós. Obrigado. Agradeço-te por esse amor, agradeço-te por aquilo que tu estás connosco, que tu serves todos os dias e amas-nos de tal maneira. Agradeço por tudo que tu fizeste na cruz. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ser servidos dos cálices. E enquanto nós entoamos novamente este hino, nós podemos recordar o sangue que o Senhor Jesus verteu por nós, o sangue puro, sem pecado, que nos limpa, nos salva.
realmente só podemos dar glória ao nosso Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias novamente em Mateus, capítulo 26, e vamos ler o versículo 27. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo, bebei dele todos. Versículo 28, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Versículo 29, e digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Em memória do Senhor Jesus, tomemos juntos o cálice. O versículo 29 tem aqui uma palavra de futuro. Não voltarei a beber deste fruto de vida até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. Este é um memorial, é uma recordação daquilo que Jesus fez, mas também aponta para a segunda vinda. É uma manifestação de fé, de esperança que temos. Então vamos entoar novamente este hino. Enquanto os cálices são recolhidos, podemos ficar de pé para entoarmos, darmos a glória apenas, somente ao Senhor que nos salvou.
Obrigado. Vamos orar, irmãos, terminando assim o nosso tempo de culto. Querido Deus, obrigado porque enviaste o teu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Pedimos-te, querido Espírito, que removas de nós a vergonha, mas que nos enchas de coragem, de alegria, de prazer, de satisfação de falar desta vida nova que temos a outros. E que a fé possa ser desenvolvida em nossos corações por teu intermédio. Para a honra e glória tua, nós pedimos isto. E rogamos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos nós, agora e para sempre. Amém. Os irmãos tenham a bondade de sentar e enquanto nós escutarmos o poslúdio, vamos ficar em oração individual, silenciosa com o nosso Deus.